Olha só, gente, um cachorro meditando nas coisas que hão de vir. Esse é o Hold. Profundo estado de meditação. Olha. Bora ver? Terceiro e último vídeo dessa semana, meus queridos e queridas. E a narrativa de hoje, narrativa bíblica, está lá em Mateus no capítulo 3, a partir do versículo 11, onde o João começa a apresentar Cristo. Ele diz assim: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar a eira e juntar o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que é eira? Eira é o local onde coloca o trigo para secar. Em Minas Gerais tem o terreirão de café, né? É o terreirão de café. E aí as pessoas ficam com um rodo, tipo um rodo, virando o café para ele ir secando. A eira é um terreirão, tá? Só que é onde coloca o quê? Coloca trigo. Depois que o trigo tá sequinho, aí vai malhar o trigo, bater, ou sei lá, usa um animal para arrastar alguma coisa por cima lá, para soltar o trigo da palha. Depois pega o trigo, coloca no celeiro e a palha, fogo. Algumas pessoas usam um pouco de palha para adubo, mas é muita palha, né? Então, fogo. Isso aqui não é uma coisa literal. O que ele está falando, João Batista, o Batista, né? O João está falando é sobre a obra redentora do Senhor. Ele fez a obra redentora, foi satisfatória, foi completa, foi excelente. Então, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, eles têm o Espírito Santo, eles são trigo. E quem não tem é ímpio, é palha. Como diz no Salmo 1, né? Diz, não são assim prósperos assim os ímpios. Os ímpios são como a palha. A palha de que? A palha do trigo. A palha que o vento leva, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores conseguirão permanecer na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à ruína, ok? A mesma narrativa que eu acabei de ler, no caso, Mateus 3, versículo 11 e 12, você vai encontrar em Marcos 1, verso 7 e 8. E também Lucas, no capítulo 3. Lucas 3, no versículo 15 ao 18. Né? Agora vamos na narrativa do apóstolo João. No capítulo 1, no versículo 19, diz que este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Ele declarou abertamente: não sou o Cristo. Então perguntaram a ele: se você não é o Cristo, quem é você? Você é Elias? Ele disse: não. É o profeta? Ele disse: não. Finalmente, versículo 22, finalmente perguntaram: quem é você então? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se você não é o Cristo? E ele disse assim: não, eu batizo com água para arrependimento. Né? Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Verso 28 de João capítulo 1 diz que tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Preste atenção. Betânia, onde morava o Lázaro, é pertinho de Betfagé. É entre Betfagé e o Monte das Oliveiras. A 1,5 km, tá? Betânia, onde morava Lázaro, é ali, bem pertinho do templo, gente. Bem pertinho do templo, do muro oriental de Jerusalém. Certo? Essa Betânia aqui, onde isso ocorreu, ficava na margem direita, a leste do Jordão. Ficava no local onde João Batista estava batizando pessoas. Certo? Vamos lá então, no capítulo 3, no versículo 13, onde vai falar do batismo de Jesus. Mateus 3, 13.
Diz aqui: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. De Nazaré até Jerusalém, a gente já sabe que é 154 quilômetros. Se descer para Belém, dá 160 quilômetros. Ele veio para ser batizado por João. Então, João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Então, respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Veja bem. Aqui parece que João já sabia quem era o Cristo, né? Nem precisava de uma revelação especial. Que a história vai seguir dizendo que ele teve uma revelação especial, uma confirmação de quem seria o Cristo. Verso 16 diz que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele. Então, uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Certo? Veja que as pessoas vinham, faziam confissão de pecado para serem batizadas. Jesus, ele não fez confissão de pecado, porque ele não tinha pecado. Ele simplesmente entrou, já foi batizado e logo depois saiu da água. Quando ele saiu, o céu se abriu e aconteceu isso aí. Só que não foi todo mundo que viu. Quem viu isso aí, primeiramente, viu e ouviu, foi Jesus, e depois João. João ficou contemplando e não falou nada nesse momento. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 9, vai falar da mesma história, né? Só que diz assim, ó: Jesus veio de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João. Verso 10, Marcos 1:10. Assim que ele saiu da água, Jesus viu, não foi João aqui, foi Jesus que viu o céu se abrindo, o Espírito descendo sobre ele como pomba, né? Então veio dos céus uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado, tá bom? Lucas capítulo 3, no versículo 21, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando na água, ele não estava confessando pecado, ele estava orando. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ok? E em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, diz que no dia seguinte ao batismo, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. João disse: eu vi desceu do céu como pomba e permanecer sobre ele o Espírito Santo. Parecia que só Jesus tinha visto, né, pela narrativa de Marcos. Mas agora João está dizendo: eu também vi o Espírito Santo de Deus descer sobre ele em formato de pomba. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito que aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista está declarando que Jesus é o Filho de Deus, ok? Nazaré ninguém aceitou, não. Da família dele, na casa dele, ninguém aceitou, não. Ninguém o reconheceu, não, como Cristo, tá bom? Quem reconheceu foi o discípulo que quase não aparece em canto nenhum, Natanael, os samaritanos, os demônios e agora João Batista, tá? Bom, e aí vem aqui a tentação no deserto, né? Certo? Isso é passado um mês, mais ou menos, Mateus 4:1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira vez que eu li esse versículo, eu me perguntei, né? Eu era bem novo na fé, era a primeira vez que eu estava lendo Bíblia. Eu disse: covardia, hein? Que coisa mais terrível. Como é que Deus faz uma coisa dessa? O cara nunca pecou. Está sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não, para que isso? Para que isso, meu querido? Eu tenho quase certeza que isso aqui tem a ver com a natureza terrena dele, que precisava aprender algum princípio de Deus. A natureza terrena dele precisava aprender a obediência ou a dependência, porque a obediência ele tinha. Uma pessoa que nunca pecou, ela é obediente. Então,
Diz a Bíblia aqui que ele precisou aprender a obediência, os sofrimentos e tal. Não foi a obediência que ele teve que aprender, ele teve que aprender a dependência. Ok? Veja bem, eu estava falando aqui com alguns discípulos sobre essa questão da dependência, né? Foi o mesmo motivo pelo qual o Senhor levou Israel para o deserto. Primeiro o Senhor tirou da escravidão do Egito, o Senhor entrou em aliança, tá? Depois de entrar em aliança, ele deu a lei, a Torá, né? A lei de Moisés, que é para dar o norte, né, para eles. E deserto para quê? Já está em aliança? Tá. É para ver se vai colocar em prática os termos dessa aliança. Para ver se vai aprender a depender do Senhor, né? A gente vê que todas as crianças, para nascerem, elas são 100% dependentes de uma mulher. Ficam no ventre de uma mulher. As crianças novinhas, elas são dependentes em extremo dos pais. Mas depois que a gente cresce, a gente procura a independência e assim a gente acha morte, né? O pecado nos afasta de Deus. Independência e morte. Então Jesus teve que aprender a depender do Senhor. Como assim? A primeira coisa é entender que a gente não pode inverter os princípios, né, que o Senhor estabeleceu, que Deus estabeleceu. Por exemplo, quando o Senhor disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isso foi escrito para o povo de Israel, mas foi a mesma palavra que Jesus falou para Satanás. Jesus também foi levado para o deserto e usou a mesma palavra, né? Israel não aprendeu isso. Jesus aprendeu esse princípio. O que esse princípio está querendo colocar para nós? Não está excluindo o pão, mas diz não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá ok? Então, às vezes a gente já tem pão, e como a gente tem pão, a gente não tem necessidade de buscar viver da palavra. Não tem para que buscar Deus, a gente já está farto, a gente já tem pão. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta até o amargo é doce. Bom, queridos, é interessante a gente ver isso, porque a gente tem essa mania de inverter as coisas, né? Por isso está escrito para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Por isso Jesus falou, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A vida é mais do que o alimento. Ou seja, presta bem atenção, o alimento foi criado porque o homem tem um estômago e precisa encher esse estômago. E as vestes? O corpo é mais do que as vestes. Se o corpo não existe, para que ia fazer essas vestes? Isso é secundário. Então, o pão se tornou o motivo da existência do homem, sendo que esse não é o lugar que ele deve ter em nossas vidas. Porque é a palavra que nos dá alimento e alimento eterno. Amém? Também está escrito, trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Meu povo, na semana que vem a gente continua com essa história aqui. Aguardo vocês.